Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ler dos versos 1 a 24. E nosso tema hoje é o tempo. O tempo de Deus, o tempo de Cristo e o tempo dos homens. João 7, versos 1 a 24. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Então seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Então lhes disse Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Subi à festa, eu não subirei por enquanto, pois meu tempo ainda não chegou. E tendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Mas, tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Os judeus procuravam-no na festa e perguntavam: onde ele está? Havia muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem bom, mas outros diziam: não, pelo contrário, ele engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. A festa já estava na metade, quando Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus se admiravam, dizendo: como esse homem tem tanta instrução sem ter estudado? Jesus lhes respondeu: meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós a cumpre. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu: tens demônio, quem procura matar-te? Jesus prosseguiu: realizei uma só obra miraculosa e todos vos admirais por causa disso. Por essa razão Moisés vos deu a circuncisão, embora ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas. E no sábado circuncidais um menino. Se o menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja infringida, por que vos indignais contra mim, que no sábado curei completamente um homem? Não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ilumine nessa manhã, que o Senhor nos socorra aonde estamos, com a Tua verdade, a Tua luz, a Tua vida. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, nós passamos rapidamente pelo comecinho do capítulo 7, quando falamos sobre a incredulidade, sobre a natureza da incredulidade e sobre o teste ou a prova que Jesus fez seus discípulos passarem. Esse foi um assunto no final, na última parte do capítulo 6 do Evangelho de João, que nós temos exposto aqui sistematicamente. Mas aqui nós temos uma mudança de tom. No trecho anterior, Jesus confronta seus discípulos com sua verdadeira natureza. Alguns abandonam o caminho. Os próprios 12 são testados por Jesus no final, e nós descobrimos que tudo isso tem um sentido. Mas aqui nós temos uma outra expressão de incredulidade. E essa expressão de incredulidade tem muito a ver com o tempo.
Eu cheguei a pensar em dar um outro nome para a mensagem, mas ia ficar muito moderninho. A agenda de Deus e a agenda dos homens. A gente poderia colocar nesses termos. Aqui nós temos um pequeno trecho em que Jesus, falando sobre a obediência à palavra de Deus e a desobediência à palavra de Deus, coloca as coisas em termos de tempo, de prioridades e de agendas. Realmente nesses termos. Todos nós temos agendas. Isso é um assunto que, vira e mexe, eu menciono. Todo mundo tem a sua agenda. E nós temos muitas agendas. Nós temos as nossas agendas emocionais, agendas afetivas. Nós temos as nossas agendas profissionais ou relacionadas aí com o sucesso pessoal. E existem outras agendas. Obviamente, há as agendas políticas e existem as muitas agendas religiosas, como nós sabemos que os próprios judeus tinham. Mas as agendas dos homens nem sempre coincidem com a agenda de Deus. Ou melhor, nunca. Exceto quando o próprio Deus rabisca a nossa agenda, muda a nossa agenda. Mas nós temos agendas e nem sempre somos consistentes. Às vezes a gente tenta viver por uma, mas acaba vivendo por outra. Isso é comum. Então, quanta história a gente já ouviu, talvez você tenha ouvido ou lido a respeito, de gente que tinha um projeto profissional. Mas aí ele ganha na loteria e ele não quer mais trabalhar, ele vai para as Bahamas. Muda tudo. Poxa, mas ele não queria tanto aquilo, ele queria, afinal de contas, era a grana ou o trabalho? De repente, vem aquela montanha de dinheiro e aquilo abala o sujeito, né? Então, a gente tem também aquela moça piedosa que está na igreja e quer muito casar, mas ela é muito piedosa, ela está esperando. Ela escolheu mesmo esperar em Jesus, mas aí aparece um cara bonitão, partidão, que não é crente, mas não dá para perder. E, de repente, a piedade vai embora. Tipo assim, era para ter acontecido na igreja, porque ia passar batido, mas apareceu fora. Então, de repente, toda a agenda da fé vai para o saco. Então, a gente pode ter dificuldades assim. De repente, você tem agendas aí escondidas, ocultas, e aparentemente sua ordem de prioridades é uma, mas quando a coisa se complica, ela se revela outra. As revoluções, ou revoluções talvez não seja o termo correto, as confusões e desordens no mundo político aí do Brasil nos últimos anos, fizeram muita gente virar do avesso assim também. A pessoa parecia que tinha uma agenda cristã. E, de repente, saiu do armário e a agenda era outra. O tempo inteiro a agenda era outra. Por trás daquele discurso da fé e tal. Porque as emergências, as urgências temporais se sobrepuseram e reorganizaram as prioridades. Então, você pode ter uma urgência afetiva, uma urgência profissional, uma urgência política que, de repente, se intromete e reestrutura todo o seu projeto de vida, o timing das coisas na sua vida é alterado. Então, isso a gente precisa pensar. Agendas. Quando a gente fala de agenda, a gente está falando de organização do tempo. Mas uma agenda não é apenas um jeito de dividir o tempo e fazer projetos. É também uma escala de prioridades. Isso é interessante. A agenda é esse ponto de convergência da sua experiência do tempo com o seu sistema de valores. Daí eu querer botar o termo agenda, que não está na Bíblia, eu quis colocar ele no título. Mas nós temos alguma coisa parecida com isso aqui. Não estou falando de agenda, obviamente, agenda escrita com os seus horários e assim por diante. Eu estou falando do seu projeto, de como você vai usar a sua energia, tempo disponível e assim por diante. Olha o caso que nós temos aqui de Jesus. Jesus fez um milagre, mas esse milagre trouxe controvérsia. Onde está esse milagre? Está em João 5. Você pular 2 páginas aí para trás, sua Bíblia, você vai ver em João capítulo 5, verso 1 em diante, que ele curou um paralítico em Betesda, e aquilo gerou uma confusão danada. João 5. Veja no finalzinho do trecho o que nos diz o
o evangelista João. Versículo 15, João 5,15. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia as coisas no sábado. Então, qual é o problema com o milagre de Jesus? Por que tanta controvérsia? É porque foi na hora errada. Esse foi o problema. Qual era o problema dos judeus? É que o milagre foi feito na hora errada. Podia ser na segunda-feira. Podia ser no primeiro minuto da segunda-feira. Por que Jesus tinha que fazer? Podia ser domingo, perdão, né? Na verdade, primeiro minuto de domingo. Podia ser logo depois, segundos depois, ou um pouquinho antes. Porque tinha que ser no sábado. Então, qual é o pecado de Jesus? Um pecado de timing. Um erro de calendário. Para os judeus, Jesus cometeu um erro de calendário. Porque o que importa é o sábado. Bom, mas não é bem assim. Quando Jesus voltou a Jerusalém para discutir o assunto, quando ele vai participar da festa, o que ele nos diz? Que, na verdade, isso é correto. Na época, se aceitava a circuncisão de uma criança no sábado. Qual é a questão em jogo? É que a criança tem que ser circuncidada no 8º dia. É aliança. Foi o que Deus concedeu por meio de Abraão e foi reafirmado por Moisés. Os patriarcas introduziram e Moisés ratificou com a palavra de Deus, ratificou essa prática. A circuncisão é no 8º dia. Se a circuncisão, o 8º dia, melhor dizendo, cai no sábado, então a circuncisão tem que ser feita. Pensavam, houve alguma controvérsia, houve alguma discussão sobre isso. Daí existirem declarações de rabinos validando a circuncisão no 8º dia. É porque houve um conflito de prioridades. O que a gente deve fazer? Cumprir o pacto abraâmico e fazer a circuncisão, ou nós devemos guardar o sábado da forma mais estrita possível e não realizar a circuncisão de uma criança nesse dia? O que a gente deve fazer? Então, houve alguma discussão, houve algum debate teológico ou jurídico em torno disso. Mas na época de Jesus já era muito bem aceito que a circuncisão tinha que ser feita. Porque na circuncisão o homem é aperfeiçoado. Então o argumento que era apresentado era esse. O homem é aperfeiçoado na circuncisão. Porque o pacto é confirmado e ele é colocado sob as bênçãos pactuais. Então era necessário fazer a circuncisão. Então a questão de Jesus é o seguinte: olha, se por causa do aperfeiçoamento, da salvação da criança judia, nós realizamos a circuncisão no 8º dia, mesmo que seja sábado, por que não curar completamente um homem? E a lógica é exatamente a mesma nesse dia. Então o que nós descobrimos é que Deus estabeleceu o sábado, Deus estabeleceu a circuncisão, mas a justiça por trás desses mandamentos não era compreendida pelos judeus. É esse o ponto de Jesus no capítulo 7, versículo 24. Não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. Você pode usar uma lei de Deus para deixar de fazer o bem. Você pode usar até mesmo um mandamento, uma ordem que foi colocada nas Escrituras, para se omitir no momento em que o amor e a justiça exigem um outro comportamento. Simplesmente para dizer, olha, tudo que eu fiz foi legal, tudo que eu fiz foi correto, dentro das regras, não fiz nada errado, mas na motivação, na relação com Deus e com os outros, as prioridades eram outras. Então, o que esse episódio revela? Que a circuncisão era praticada no sábado por legalismo e não por uma compreensão de quais as intenções de Deus quando deu a lei. E esse é o nosso problema de fundo, é que a relação com Deus e com o bem que a lei de Deus revela tinha sido perdida.
ficou só uma casca legalista no lugar. Isso, é claro, não é um tema só desse texto. Esse tema aparece em vários lugares nos evangelhos. Jesus confronta os fariseus em muitos momentos com essa relação formal e vazia com a lei. Agora, chama a nossa atenção que isso seja um problema de prioridades. Então a gente pode se lembrar de um outro momento em que Jesus declara nos evangelhos o seguinte: o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. O que nós temos nessa referência? Uma ordem de prioridades. Uma ordem de prioridades. Então, é uma questão de agenda, sim. Se o povo tivesse a agenda de Jesus, eles iam entender que a urgência no sábado é o bem dos homens. Porque o sábado não é o nosso trabalho, ou um trabalho escravo, ou o resultado disso, né, em relação a Deus. O sábado é o trabalho de Deus. E isso é uma confusão que acontece muito. Muitas pessoas pensam que o sábado foi dado, em primeiro lugar, para nós descansarmos, porque a gente trabalhou muito, trabalhamos 6 dias e temos que descansar. Então Deus deu o sábado para o nosso descanso. Mas é um tema que a gente tem repetido aqui na Igreja de Esperança. O sábado não foi, em primeiro lugar, isso, embora tenha se tornado isso num segundo momento, e isso tem a sua importância, mas não é fundamentalmente isso. Em Gênesis, quando o sábado é instituído, ele é instituído porque Deus cessou o seu trabalho. É isso que o sábado significa. No mundo pagão daquela época, todos tinham que trabalhar sem parar, porque era necessário alimentar os deuses. E os próprios deuses fizeram os homens escravos e os obrigavam a trabalhar para que eles recebessem sacrifícios e se alimentassem. Era assim que os sumérios pensavam, né? De onde veio Abraão, de Ur dos caldeus. E os próprios deuses impunham esse peso sobre os homens porque eles se cansaram de trabalhar. Eles trabalhavam toda semana, domingo a domingo, ou sábado a sábado, de sol a sol, e não paravam, e eles se cansaram. É isso que dizem os mitos do crescente fértil. Então, a certa altura, eles decidiram fazer um escravo para eles não terem que trabalhar. E o escravo é o homem. Então, quando o sábado é estabelecido, o sábado não significa, no primeiro momento, que nós vamos descansar, mas que Deus descansou. É assim que ele aparece em Gênesis. Em Gênesis, logo ali no início, nós não temos nenhuma afirmação sobre os homens guardarem o sábado. Isso vai aparecer na lei. Vai aparecer posteriormente. O que nós temos ali? Simplesmente o anúncio que Deus descansou. Isso é evangelho, não é lei. Isso é evangelho. O que significa dizer que Deus descansou? Significa que nós não trabalhamos para Deus. Significa que Deus trabalhou por nós. Significa que nós não somos escravos de um Deus que precisa de escravos. Porque Deus já completou a sua obra. Então, por que a gente descansa? A gente descansa para a gente lembrar que Deus já cuidou de nós. Aí sim vem o mandamento do sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que nós temos que guardar o sábado? A gente tem que parar de trabalhar para a gente se lembrar que nós não somos mais escravos. Para a gente se lembrar que não é o nosso trabalho, em última instância, o que nos sustenta, mas o trabalho de Deus por nós. O sábado é, corretamente entendido, evangelho. Então, como é que Deus cura uma pessoa no sábado, mostrando com isso que Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso, e nós recusamos esse milagre? É porque nós não enxergamos o sábado como o lugar da glória de Deus, das obras de Deus sendo completadas, do suprimento de Deus nos alcançando, mas o lugar do nosso esforço, da nossa barganha, da nossa negociação com Deus. O sábado tinha sido completamente corrompido na mente daqueles judeus. Eles não entendiam que o sábado é uma celebração de que Deus fez tudo por nós, de que Deus já cuidou de nós, que Deus já completou o seu trabalho, de que Deus já nos alimentou, já plantou um jardim para a gente trabalhar. A gente trabalha em cima do trabalho de Deus.
Não é isso que Jesus diz, na verdade, no capítulo 5? Logo depois daquele trechinho que nós lemos sobre a cura do paralítico. O homem retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Aí diz João 5,16, vejam só. Os judeus começaram a perseguir Jesus porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que é o sábado? O sábado é para a gente se lembrar que Deus trabalha por nós. O sábado é para a gente se lembrar disso. Não é para a gente reivindicar nada de Deus. Não é simplesmente o descanso do nosso trabalho. É a lembrança e o agradecimento e a celebração do trabalho divino. É isso que é o sábado. Então, irmãos, nós entendemos sob essa luz, claramente aqui em João 7, que o sábado não era compreendido. É por isso que eles recusaram o milagre de Jesus. Então, a agenda deles era distorcida pela incapacidade de reconhecer a realidade e a presença do eterno. Então, tudo que sobrava era o homem com as suas obras, o homem com suas prioridades. Jesus fala sobre isso no capítulo 7, verso 18. Quem fala por si mesmo busca a sua glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. O sábado dos judeus era um lugar deles buscarem ou mostrarem autoglorificação. O sábado funcionava para os judeus naquele contexto como um elemento de autojustificação, como mais um dos vários sinais de que eles eram pessoas boas, melhores do que os gentios e dignas diante de Deus por causa das suas próprias justiças. O sábado, como era praticado pelos judeus naquele contexto, não trazia glória a Deus. E esse era o ponto do sábado, era você se sentar e olhar o mundo e falar assim: gente, olha que coisa maravilhosa que Deus fez. Deus completou sua obra e descansou. Está tudo feito, está tudo consumado. Ao invés do sábado ser o lugar de Deus ser glorificado pelo que Ele é e pelo que Ele fez, o sábado era o lugar dos homens mostrarem a sua justiça própria. Então, por isso eles não entenderam o que Jesus fez. Porque se Jesus cura um homem no sábado, o que aquilo significa? Que Deus está presente, que a sua graça está disponível. Quem é glorificado? É o homem? Não, Deus é glorificado. Deus é glorificado. Então, é claro que o mundo odeia Jesus, porque o mundo quer a sua glória. E aí Jesus vem e realiza esse milagre e mostra que toda a glória é de Deus. O mundo quer mostrar que, na verdade, ele não precisa de Deus, ele se basta, que as pessoas são boas, que nós não precisamos de salvação, que nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos, e nada disso traz glória a Deus. Tudo isso traz glória para o próprio homem. Então, uma falha de compreensão em quem é Deus, na realidade do eterno, na relação de Deus conosco, distorce a agenda das pessoas. Então, onde elas deviam pensar naquele momento que Deus é glorificado e um homem beneficiado, e isso é a prioridade, porque isso significa o sábado, elas colocam outras coisas no lugar. Então, existe um problema aqui de datas, um problema de agenda, um problema do que é mais importante e do que é menos importante. Como o mais importante é a sua própria glória, porque os homens estão falando por si mesmos e de si mesmos, então eles não têm a mesma agenda de Jesus. Jesus busca oportunidades para Deus ser glorificado. Jesus busca chances dos homens serem alcançados pela graça de Deus. E os judeus? Os judeus querem só mais uma oportunidade de mostrar que eles não precisam de Deus, que eles são justos e que a sua justiça é suficiente para a sua salvação. Então, a questão é a seguinte: nós temos oportunidades. O que preenche as oportunidades? Ou melhor dizendo, nós temos tempo disponível. Nós não temos a sexta, mas temos o sábado. O que é mais importante nesse dia? O que é a nossa prioridade nesse dia, que é o sábado? É Deus ser glorificado e os homens serem servidos, ou é religião? Isso é uma agenda. Isso é uma agenda. Jesus estava disposto a esticar o sábado, a compreensão do sábado na cabeça dos judeus, por causa das suas prioridades. Os judeus tinham outras prioridades.
Agora veja o que nós temos no capítulo 7, verso 1 em diante. A gente acabou de ler esse trecho, eu comecei ao contrário, alguns devem ter notado isso. Nós começamos o texto de trás para frente. Mas é porque nós temos um exemplo aqui de como a agenda de Jesus, por causa do que ele entende que é quem é Deus e o que é o sábado, era diferente da agenda dos judeus. Uma coisa que podia acontecer numa data para Jesus, para os judeus não podia acontecer. Mas olha o que acontece aí no 7:1 em diante. Jesus não queria passar pela Judéia, porque os judeus queriam matá-lo, mas estava chegando a festa dos tabernáculos. E os irmãos de Jesus já tinham notado que Jesus andava meio fracassado, né? Meio loser. Você lê o capítulo 6, você vê que Jesus perdeu muita gente. Multidões estavam seguindo Jesus, de repente não tinha mais ninguém. Na verdade, tinha só os 12, porque Jesus se dirige a ele e fala: e vocês querem ir também? O que vocês acham de fazer com as multidões? Debandarem, cada um ir cuidar da sua vida. Então, foi uma debandada geral, por causa daquelas provas, daqueles testes, daquelas confrontações que Jesus lançou. Então, os irmãos de Jesus chegaram para ele. O texto dá a impressão de uma certa ironia, mas ao mesmo tempo existe algo objetivo aqui sendo dito. Eles chegam para Jesus e dizem: olha, Jesus, é sua chance, cara. Seu trabalho não está indo muito bem, não está tendo muito sucesso, não está tendo muita procura, né? Vocês vão ter prejuízo esse mês, a empresa vai dar prejuízo. Olha, acho que tem uma oportunidade, vai ter uma feira lá em Jerusalém. Você tem que ir para lá agora, porque você precisa fazer o negócio movimentar. Tem que pagar as contas e tal. O que você acha, Jesus, de você ir lá e dar um jeito na vida? Vai lá para a festa dos tabernáculos, sua oportunidade, faz uma aparição triunfal lá. Mas você tem que se preparar. Chega no início da festa e Jesus fala: não. Mas como assim, Jesus? Tem um período de festa, tem 7 dias de festa. 7 dias, né? Total. 7 dias de festa, você tem que estar lá na festa toda. Aí Jesus complica os negócios, né? Olha aí, capítulo 7, versículo 5, versículo 6, Jesus diz assim: o meu tempo não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. Então, é um problema de timing. Jesus tinha um problema de timing. O pessoal achava que as coisas tinham que ser feitas no momento, e Jesus falava: não, nem agora. Aí bagunçava. E chega a ser irritante o Evangelho de João. O Lázaro está doente, aí o pessoal corre e avisa Jesus: ó, Jesus, Lázaro está doente. Aí Jesus, beleza. Aí fica lá e não desce. O Lázaro morre. Jesus chega atrasado, Lázaro morrido. A irmã do Lázaro chega assim: ô Jesus, se você tivesse vindo aqui, o Lázaro tinha morrido. Timing, tempo. Isso é um problema em João, realmente. Um problema de hora. Jesus fazia o negócio na hora errada. Ele chegava errado na hora errada na festa, curava no sábado, deixava o Lázaro morrer. É estranho mesmo, é estranho. Não é casual, não é trivial. Na verdade, tudo isso faz parte da lógica do Evangelho de João, que a gente tem estudado aqui. Faz parte da lógica do Evangelho. O meu tempo não chegou. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver em vários momentos Jesus falar sobre a hora. A minha hora não chegou. O vinho acaba na festa, aí a mãe de Jesus procura Jesus e fala: Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus fala: mulher, não é chegada a minha hora. Não chegou. Em vários momentos diz, até que chega mais para o final do Evangelho, nós vamos chegar lá, Jesus diz: é chegada a hora. É um momento que Jesus fala isso. Então você percebe que, como parte da estrutura aí da narrativa de João, existe essa noção de que Jesus trabalha com um tempo diferente do tempo do resto do pessoal. A agenda de Jesus era uma e a agenda do pessoal era outra agenda. E lembrando do que eu disse, que a agenda tem a ver com a organização do tempo e com as prioridades que te levam a organizar o seu tempo de certa forma. Veja, eu não estou ensinando vocês sobre como organizar, sobre a organização do tempo. Não é isso. A questão é outra. A questão é que a sua vida está distribuída temporalmente. Você é um ser temporal. Você tem uma relação com o eterno, mas você é um ser temporal. O que você faz
do seu tempo é o que você faz da sua vida. É o que faz da sua existência. Então, quando eu estou falando de tempo, é uma outra forma de falar, mas bíblica, inclusive, da sua existência. É porque a gente esquece que a gente está espalhado no tempo, né? Que você está esticado assim. Parte de você já foi, uma parte de você está aqui agora, uma parte de você ainda vai chegar ainda. Porque você está espalhado do tempo. E você tem que tomar providência sobre o tempo. Porque é no tempo que você vai decidir se você serve a Deus ou não e o que você vai fazer. É com o seu tempo. E aqui nós temos então Jesus dizendo que o tempo dele não chegou, mas o tempo dos irmãos estava sempre presente. Por quê? Olha o verso 7. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho que suas obras são más. Então, o calendário dos judeus, dos irmãos de Jesus, não difere em nada do calendário dos judeus. A agenda dos irmãos não difere em nada da agenda dos judeus. Qual é a agenda dos judeus? A gente acabou de ver em João capítulo 6. Jesus multiplicou pães e peixes. O que o pessoal queria fazer? Fazer de Jesus rei. Essa era a agenda. Nós estamos aguardando o reino de Deus, e na hora que aparecer o cara certo, nós vamos botar ele no cargo e vamos pôr os romanos para correr, e vai acontecer as coisas do jeito que a gente quer. Essa era a agenda. E os irmãos de Jesus não criam nele, porque não entendiam que Jesus não veio para obter esse reino terreno. Então, por isso eles falam para Jesus: Jesus, olha, você perdeu a outra oportunidade, a pessoa vai te fazer rei. Você estava contratado e não foi na entrevista. Então é o seguinte, outra oportunidade, festa dos tabernáculos. Vamos lá, Jesus. Vamos resolver a vida. Resolver a vida como? Nos termos dos judeus incrédulos. Nem seus irmãos criam nele. Aí Jesus olhou e falou assim: gente, ninguém me entende. Meus irmãos estão na mesma. Aí Jesus falou assim: é o seguinte, vocês pensam igual o pessoal aí, suas prioridades são as mesmas, vocês querem a mesma coisa. Então, o tempo para vocês é esse, é o tempo da minha vontade. A oportunidade apareceu, não interessa a vontade de Deus para mim. Interessa que eu tenho que me dar bem. E surgiu a oportunidade de me dar bem agora. E aí, o diabo estava lá para falar isso para Jesus, né? Não era isso? A tentação de Jesus? O diabo chegou para Jesus e falou assim: olha, Jesus, é isso aí, o pai falou, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Estou aqui já para te agenciar, vamos lá que você vai ganhar o mundo. Vou te levar para o topo. As oportunidades estão aqui. Aí Jesus faz o quê? Sai fora, manda o diabo correr. Porque o diabo vai te mostrar muitas oportunidades para você se dar bem, para a coisa acontecer finalmente. E você olha aquilo e fala assim: eu não posso perder essa oportunidade. Só que a agenda de Deus não é essa. A agenda de Deus não é a glória dos homens. A agenda de Deus é a glória de Deus e o benefício dos homens. Essa era a agenda. Na agenda dos judeus, Jesus não ia curar no sábado, porque a cura das pessoas não importa. Importa é a conformidade com a lei, você demonstrar que você cumpre a lei e é melhor do que o pagão, do que o gentio, e a prioridade é botar os romanos para correr logo. Então era simples, o que Jesus tinha que fazer? Entrar no esquema, virar um fariseu obediente, ou sei lá, seguir a lei direitinho e iniciar a revolução. E aí tudo ia dar certo. E Jesus faz tudo ao contrário, porque suas prioridades não são as mesmas. O que Jesus diz para os seus irmãos? Gente, os irmãos de Jesus nada sabem sobre a agenda de Deus. Eles não sabem nada sobre a agenda de Deus. Eles não sabem nada sobre onde que Jesus quer chegar. Eles não entendem que tem uma cruz antes da glória. A agenda deles é a agenda dos homens, não é a agenda de Deus. Vejam que o problema nem era Jesus ir na festa, porque olha o que diz a sua Bíblia, no capítulo 7, versículo 14. A festa já estava na metade quando Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Jesus foi para a festa. Mas Jesus não foi para a festa no início porque não podia gerar aquele movimento do capítulo 6. Você encontra isso no Evangelho de Marcos, claramente, como no Evangelho de João. Jesus está ali anunciando, trazendo a palavra de Deus, mas todas as vezes que a coisa começava a se movimentar na direção que Satanás queria, que era Jesus
promovendo a si mesmo para trazer a sua glória, para ganhar os reinos desse mundo e assim por diante, o que Jesus fazia nesses momentos? Jesus se evadia. Todas as vezes que a coisa ia numa direção que não era a agenda de Deus para ele saía fora. Então Jesus não podia ir no início da festa. Ele não podia ir no início da festa para não gerar um movimento. Ele não podia ir no início da festa porque os judeus queriam matá-lo. Mas ele tinha que ir na festa. Ele vai na festa, chega no meio da festa e vai pregar a mensagem. Nós vamos ver isso nas próximas semanas. Provavelmente no início ele induziria aquele processo que a gente viu que não podia ser induzido, e o diabo estava procurando promover isso o tempo inteiro. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Um texto tão conhecido, mas que fala exatamente sobre o tempo. Jesus disse que ele tinha um tempo certo, mas os seus irmãos não tinham tempo. Jesus compreendia que existia o tempo para as coisas, mas para os irmãos de Jesus, todo o tempo era igual. Olha o que diz Eclesiastes. Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e de dançar, tempo de espalhar pedras e de ajuntar pedras, de abraçar e deixar de abraçar, tempo de buscar e de perder, tempo de guardar e de jogar fora, tempo de rasgar e de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. Tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. O que Salomão nos diz, irmãos, é que Deus organiza os tempos. Deus, na sua providência, controla os tempos. E os tempos têm significados diferentes. O tempo não é simplesmente uma coisa que o homem faz. Essa é uma visão comum que o humanismo secular nos fez aprender. Que o tempo é dos homens, e eles fazem o tempo, eles fazem a história. Mas do ponto de vista bíblico não é assim. Deus controla a história, Deus controla os tempos, e a cada tempo um desafio e uma vivência diferente é colocado diante de nós. Daí essa ideia de várias experiências. Às vezes você tem um tempo de abraçar, mas às vezes não. Deus pode dar um momento para você que não é o momento de abraçar. E você, na sua cabeça, pensava que todos os tempos da sua vida serão de abraçar. Mas aí Deus te dá um tempo que não é de abraçar. E aí, o que você vai fazer? Você vai brigar com a história? Brigar com o que Deus coloca diante de você? O que, afinal de contas, você tem que fazer? Quais são as prioridades quando Deus desvela a história? Nós temos aqui no finalzinho do nosso texto que tudo que Deus fez é apropriado ao seu tempo, mas também que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então o homem não apenas vive cada tempo, como as plantas e os animais vivem cada tempo, mas o homem tem todos os tempos no seu coração. O homem tem todas as idades no seu coração. Ou, para usar a nossa tradução, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então você foi feito de um jeito que você não apenas tem essas experiências, mas você tem essa percepção daquilo que vai para além do tempo. Daí que nós temos o sentido do eterno e do temporal. A gente vive as coisas temporais, mas a gente consegue perceber que existem sentidos que governam esses tempos. Porque a gente tem o coração, a eternidade no coração, é que a gente sabe que existe um Deus que governa a história, que Deus governa todos os tempos da nossa vida. E é por causa disso que a gente pode tomar decisões sobre o tempo e sobre como a gente responde a ele. Exatamente por isso, porque a gente transcende lá no coração
essas diversas experiências. Mas vejam que o nosso texto aqui de Eclesiastes não diz que porque Deus colocou a eternidade no nosso coração, que a gente compreende tudo que Deus está fazendo. O texto é bem claro, o último verso que a gente leu diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração, mas isso não significa que a gente sabe exatamente o que Deus está fazendo em todos os momentos. Existe ainda um mistério. Isso é muito claro ali em Eclesiastes 3. Então você tem a compreensão de que existe algo para além do tempo e que deve governar a sua vida. Mas isso não te dá o domínio da sua história. A gente tem tantos exemplos disso na Bíblia. Deus, por exemplo, se apresenta para José, eu sempre conto essa história, e mostra para o José que no fim ele vai ser honrado. No fim, toda a sua família seria conservada e ele seria honrado. E teve aquela visão, né, do sol, a luz, as estrelas, né, se abaixando, se prostrando, dos molhos se prostrando. E ele não entendeu bem o que aquilo significa no primeiro momento. E é claro, não deu para entender ali que todo o sofrimento que ele tinha que passar antes disso acontecer, quando ele é levado para o Egito, se torna importante no Egito e é usado por Deus para salvar toda a sua família. Ele sabia que Deus estava governando a sua história, mas ele não sabia como. Mas sabia que Deus estava governando. Ele sabia que havia um destino, ainda que não soubesse como Deus o conduziria ao longo desse processo. Então é isso que nós sabemos, irmãos. Nós sabemos que Deus está guiando a nossa vida para o destino certo. Nós sabemos que existe uma realidade divina que transcende o tempo e que nós pertencemos a ela. Mas isso não nos dá o controle da nossa história. Não dá o controle do nosso tempo. Então, o que isso significa? Que você não pode construir uma agenda por sua conta. Existe um Deus eterno que dirige a sua história. O que você tem que fazer? Você tem que aprender de Deus, ou apreender de Deus, a agenda de Deus. Jesus não sabia exatamente a hora das coisas, mas Jesus sabia que a vontade de Deus devia governar a sua vida. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se falo por mim mesmo. O problema todo, irmãos, é o problema da obediência. É se a gente vai querer obedecer a Deus e enfrentar as consequências disso no momento presente, na situação que Deus dá para a gente agora. Aquilo que na cabeça dos judeus era uma grande oportunidade, ou talvez uma última oportunidade para Jesus se mostrar ao mundo e ser alguém, para Jesus não era uma oportunidade. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. O que significa encontrar o tempo certo e aproveitar bem as oportunidades? Os discípulos, os irmãos de Jesus disseram: Jesus, essa é a hora. Jesus disse: essa não é a hora. Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios 5,15. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, o que esse momento presente significa para Deus? Isso é que deve governar a nossa vida hoje. Quando você pensa a sua história e faz sua agenda, colocando em primeiro lugar a sua glória e o seu benefício, você não vai responder aos tempos que Deus coloca diante de você da forma correta. Você vai fazer como os irmãos de Jesus, confundir a tentação de Satanás com a grande oportunidade da sua vida. Isso vai acontecer. Nós precisamos ser sábios. É que diz o capítulo 5, verso 17. Não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Não há como discernir os tempos, aproveitar bem o dia, ou aproveitar bem o momento, o kairos, a oportunidade. Está aqui no capítulo 5, verso 15. Não há como discernir isso sem a sabedoria de Deus.
Todas as coisas têm sentido. O tempo não é um vazio, o tempo tem um significado. Quando Deus coloca um momento para você, esse momento tem um sentido e você tem que responder corretamente a esse momento. Mas se você não tiver a agenda de Deus, você vai responder errado. Então os discípulos enxergaram na festa a oportunidade de Jesus aparecer. Mas Jesus já sabia o que Deus tinha para ele. E o que Deus tinha para ele não é que ele fosse rei antes da cruz. Ele já sabia disso. Então ele sabia que aquilo era uma falsa oportunidade. O que Deus queria naquele momento? Que Jesus abraçasse ou deixasse de abraçar? Essa é a questão. Para Deus tinha um sentido, tinha o tempo de viver aquilo. Qual era aquele momento para Jesus? Aquele era o tempo de não buscar a própria glória, era o tempo de não seguir o conselho dos irmãos. O que Jesus devia fazer no sábado? Tinha um homem paralítico, Jesus foi colocado naquela situação. O que ele tinha que fazer naquele dia? Os judeus diriam, não, agora é tempo de não fazer nada. E Jesus diz, não, agora é o tempo de curar. Porque isso é que vai trazer glória a Deus e benefício para os homens. Sem a sabedoria de Deus, você não vai enxergar a oportunidade. É isso que o nosso texto de Efésios diz. Como é que você vai aproveitar bem o momento, a oportunidade, se você não sabe julgar o que é a oportunidade de Deus para você? Se as suas categorias e critérios para julgar o que você deve fazer hoje, amanhã e depois de amanhã são as categorias dos homens. Como você vai julgar isso? É necessário, diz o verso 15, estar atento e não ter o procedimento de tolos. É necessário estar atento. Então você precisa pensar seriamente sobre isso. Se você não é atento, é o que diz o texto, atento. Você tem que prestar atenção, tem que se planejar, tem que julgar criticamente o que está acontecendo ao seu redor e na sua vida. Você tem que fazer um cálculo. Se você não fizer isso, o diabo vai colocar a oportunidade perfeita para você se dar bem e você não vai ter uma agenda alternativa. Você vai olhar aquilo e vai aparecer até estrelas em volta. Você vai olhar e falar aquilo, cara, Deus me deu a oportunidade. Para usar a ilustração que eu dei no início da nossa reflexão, foi Deus que mandou esse gato. Porque ele é muito gato. Ele não é crente, mas isso é um detalhe. Não pode não ser de Deus. É a chance. Você não tem a agenda de Deus? Você não buscou a sabedoria de Deus? Para discernir do jeito correto o que Deus quer para você em cada momento que Ele põe diante de você? Então, você vai entrar pela porta errada e vai perder a porta certa. A porta errada era ir na festa na hora errada. A porta certa lá atrás era fazer a cura do homem no sábado. Então, irmãos, essa questão aqui do capítulo 6, do capítulo 7, é absolutamente central. Essa questão que Jesus colocou. Para vocês, todo o tempo é certo. É isso que Jesus disse para os irmãos. Mas para ele não tinha chegado o tempo. Meu irmão, para você, os tempos não são todos iguais. Eles não são espaços do seu uso arbitrário. A sua vida deve ser vivida com o sentido de kairos, com o sentido de oportunidade. O que é que você tem que fazer em janeiro? Para usar uma ilustração óbvia, você não tem que ir fazer uma viagem missionária. Você que é estudante aí, o que você tem que fazer? Ficar quieto em casa, não é isso? E os irmãos estão aí, usando o tempo de um modo, para usar a imagem ali que a gente acabou de usar para o capítulo 7, fora de hora. Eu preguei outro dia para o grupo de jovens aqui e eu mencionei isso. Um jovem que foi martirizado um pouquinho antes de Policarpo. O martírio de Policarpo aconteceu no século II, depois de Cristo. Esse jovem chamava Germânicos, se eu não estou enganado. E quando o cônsul romano chamou Germânicos para dar a ele uma chance de não ser sacrificado, ele disse o seguinte para os Germânicos:
que era um cara jovem, bonitão, e disse assim: Germânicos, tem pena da tua juventude. Tem pena da tua juventude. Você vai viver tanto ainda. Você vai ter tantas oportunidades. Você pode subir na vida, você tem energia, você pode ser alguém. Para que você vai se sacrificar por esses cristãos ou com esses cristãos e ser jogado na arena para os leões? Tem pena da tua juventude. Então eu quero aproveitar que vários jovens aqui estão sem pena de si mesmos, para usar isso como exemplo. Eu acho que isso é um exemplo muito interessante. O que é ganhar tempo? Ganhar tempo é aproveitar bem o kairos de Deus. Aproveitar bem o tempo é você colocar em primeiro lugar na sua agenda a glória de Deus e o serviço dos homens. Amém? Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, eu te convido a pedir ao Senhor que te ajude a organizar a sua agenda. O que é importante, como o seu tempo se organiza, sua semana, seu ano, o resto da sua vida. O que é uma boa oportunidade para você? Qual é a sua hora? Peça ao Senhor para organizar isso na sua vida, para que a sua agenda pessoal reflita as prioridades de Deus e não as dos homens.